Olá, estamos hoje aqui para agradecer aos 800 seguidores do nosso canal. Agradecer a todos aqueles que estão participando, portanto, desse projeto. E eu gostaria de pedir àqueles que ainda não se inscreveram que se inscrevam, cliquem a inscrição, porque isso é importante para que o nosso projeto continue a se desenvolver da forma como ele vem se desenvolvendo, estabelecendo um diálogo com as pessoas que estão dispostas a ter uma nova visão, uma outra visão das coisas e fortalecendo tendências intelectuais inovadoras, que é um dos objetivos do Instituto Realitas. Então, agradeço aos 800 e peço a todos aqueles que nos acompanham que se inscrevam, para que nós possamos chegar a 1000. E hoje, como nós fizemos outra vez, vou aqui agradecer a todas essas pessoas que têm não só se inscrito, mas participado, inclusive, de debates aqui no nosso canal. Há muitos que são frequentadores habituais, como o Cleiton Prado, o Gesta, o Claudio Honor, a Solange Pacheco, a Fátima Evangelista, o Caminho Real Maranhão, a Gláucia Peixoto, a Silvia Mazzucato, o Roberto Scala, o Estevan Silva, foi meu aluno, Leones também, o José Guilherme Oliveira, Marcelo Marques, o Estranho Mundo de Pedro, o Getuma 75, o Felipe Gomes, o Alexandre Capão e o Nan Franco. Essas pessoas e outras têm tornado o nosso canal realmente interessante, porque na medida em que se colocam, se posicionam, fazem questões e perguntas, nos ajudam a estabelecer as pautas e nos dão uma dimensão dos efeitos daquilo que a gente coloca, dão um feedback muito importante para o nosso trabalho aqui. Eu vou colocar aqui em relevo algumas discussões que me parecem interessantes nessa história toda, que foram travadas aqui. O Alexandre Capão é sempre uma pessoa que coloca temas e dá um feedback sempre de alto nível a tudo que nós colocamos. O Alexandre Capão tem aqui uma discussão sobre a historiografia marxista e o determinismo econômico, e como essas coisas obscureceram um pouco a importância da consideração de outros fenômenos e de questões culturais. No caso específico do comentário dele, há 2 meses atrás, foi sobre como é importante nós considerarmos o papel de certos pensadores e certos personagens da história do Brasil, como o Padre Antônio Vieira, que é uma pessoa sobre a qual nós aqui algumas vezes tratamos pela sua relevância no entendimento do significado, na opinião dele, do que estava acontecendo no Brasil no período colonial. E o Alexandre trouxe aqui questões muito relevantes sobre isso. Uma outra pessoa que também participa dessa parte do nosso trabalho que diz respeito ao período colonial, ao período especialmente as questões de jesuítas e principalmente as reformas pombalinas, que é um tema que até porque nós estudamos isso de vez em quando, nós trabalhamos aqui, é o Nan Franco. Ele escreve aqui, gostaria de parabenizar pelo trabalho incrível, especialmente o artigo sobre o padre Gabriel Malagrida. Há muito tempo venho procurando uma edição, cópia ou PDF do livro Vida e Império do Anticristo. Existe? Sim, essa obra do padre Antônio Vieira, que ele escreveu na Inquisição, o Vida e Império do Anticristo, ele existe, foi publicado há alguns anos em Pernambuco. É uma edição até bastante, uma transcrição, feito pelo padre Golvone. A questão é que essa edição se esgotou. O que eu posso fazer, e em função da sua questão eu acho que vale a pena, é providenciar alguma cópia PDF e disponibilizá-la. Mas isso eu vou verificar questões de direitos e tudo isso, e se for possível eu a disponibilizarei sim. Mas é claro, isso tudo tem que passar por uma avaliação inicial, se é possível disponibilizar, mas de qualquer forma ela existe, foi publicada. Provavelmente você vai encontrá-la nas bibliotecas especializadas em Recife ou talvez na Biblioteca Nacional. Uma outra questão aqui foi colocada pelo que se denomina apenas sociólogo da USP, Edgar.
É verdade que os jesuítas e dominicanos mantinham propriedades rurais com escravos no Brasil? Digo isso porque já li alguns trechos onde falavam de cumplicidade da igreja para com a escravidão, inclusive o último livro do Laurentino Gomes. A partir dessa pergunta, houve uma longa discussão que envolveu também um outro frequentador do nosso canal, que é o Manuel Rolf, que já deu inclusive uma entrevista para nós, vou até disponibilizar o link aqui embaixo, e fomos unânimes assim em avaliar que nós temos que evitar transferir para o passado questões do presente, né? E que no passado, o passado é um país estrangeiro. Tudo ali é ao mesmo tempo igual nas suas questões, mas diferente na forma como as coisas são trabalhadas, né? E condenar as pessoas no passado por crimes de hoje não faz muito sentido. Mas isso é uma discussão interessante e as pessoas que tiverem curiosidade podem no nosso canal ver como essa discussão foi travada. O Felipe Gomes, né, que nos elogiou bastante aqui no vídeo incrível, disse ele, a nossa análise sobre o poder da mídia. Esse é um tema que nós também viemos trabalhando aqui permanentemente, né, uma coisa muito, na medida principalmente em que nós somos um canal da internet, nós sempre que podemos, nós procuramos refletir um pouco sobre esse momento em que nós vivemos, onde a mídia tradicional está sendo ameaçada pela internet e a superioridade da internet em termos de veiculação de informações e de conteúdos se torna cada vez mais evidente. Então agradeço aqui ao Felipe Gomes pelo seu comentário. O Osmari Pereira da Silva Júnior, né, fez também um comentário muito importante ao meu vídeo sobre a família. Disse ele: uma ressalva, a ideia de família, o amor, o cuidado, a disciplina, é um processo instintivo humano. Ou precisou de espécie humana para criar uma diretriz? Me diga qual civilização humana, animal e racional que não tem o zelo por sua família? Qual ordem na civilização humana já se voltou contra o núcleo familiar e de que forma? Nós temos também procurado trabalhar aqui, aliás, não só aqui no canal, mas também no nosso site, em textos, sobre o problema da família. E, de fato, a família é uma instituição muito complexa e paradoxal, no fundo. Mas a sua preservação é importante para a preservação da estrutura da sociedade como um todo. Mas ela é uma instituição muito complexa e ela sempre vence como unidade central, na medida em que a família é uma grande escola de afetos. E isso a torna essencial, tanto para a formação das pessoas, como para o seu aprendizado, né, sobre a natureza da vida em si. O Estranho Mundo de Pedro, ele fez uma reflexão, ele escreveu assim, emocionante reflexão, no caso sobre o nosso vídeo sobre o brilho do ser humano, que é uma tentativa nossa de tentar entender um pouco o que cada ser humano tem de especial nesse mundo e como isso é importante para nós podermos nos relacionar bem uns com os outros, reconhecendo nos outros as suas particularidades. Obrigado aí, Pedro, pelo que você colocou. O Marcelo Marx também avança nessa questão do pombalismo, né, do Marquês de Pombal, e ele nos diz aqui: o Marquês do Pombal foi um ardiloso e homicida bárbaro, que o diga a família Távora de Portugal e o padre Gabriel Malagrida, todos queimados vivos por ordem desse demônio, em conluio com a Inquisição da Igreja Católica. Habitou a terra travestido de ser portador de iluminismo francês à época. Depois de morto, é conduzido às falanges da escuridão e punido pelos chamados Exus da lei. Centenas de pessoas foram perseguidas e mortas ao enfrentarem ele, e qualquer um que era contra seus pensamentos ideais era eliminado em nome de uma tal progresso, perverso, maquiavélico e demoníaco, bem diferente da imagem de reformador positivo que tenta impor a sua real e verdadeira imagem. Essa é uma observação muito apaixonada, né, sobre o Marquês de Pombal, e vou te dizer que essa, por muitos séculos, vem sendo uma visão muito sólida sobre o Marquês de Pombal, ou seja, de que ele era mais demônio do que benfeitor.
Então, agradeço muito essa sua contribuição, Marcelo. E é claro, como nós falamos aqui no Padre Gabriel Malagrida, você também coloca aqui o vivo fundador da Umbanda no Brasil, porque o fundador da Umbanda no Brasil, do ponto de vista espiritual, era uma reencarnação do Padre Gabriel Malagrida, que foi morto pelo Marquês do Pombal. Então essas histórias todas na cultura brasileira, elas se misturam e elas adquirem assim uma conotação muito estranha quando a gente olha a história do Brasil sobre o ponto de vista da sua história espiritual, né? Que esse é um dos objetivos também da nossa abordagem da história, é introduzir questões, diferentes olhares, diferentes visões sobre o Brasil. Então agradeço muito a sua contribuição, Marcelo. O Cleiton Prado, de uma forma geral, ele sempre faz elogios a nós, né? Excelente, e agradece. Eu também tenho que agradecer sempre as suas colaborações, que para nós são sempre muito estimulantes. O Estevam Silva, ele também participa sempre e tem uma participação muito especial aqui, onde ele elogia minha análise sobre o filme O Coringa, que, ao meu ver, é um filme muito interessante para pensar os nossos tempos atuais. E ele iniciou aqui uma discussão, que também foi em parte acompanhada pela Solange, e eu recomendo que vocês leiam, né, o que eles trabalharam. Em suma, nós chegamos a 800 seguidores. Isso para nós é um sinal de que nós estamos trabalhando e num sentido positivo, né, de levar coisas positivas para as pessoas, coisas esclarecedoras, um novo olhar sobre tudo. E eu considero que isso não é apenas um sucesso nosso, mas é sucesso de todos aqueles que nos curtem, né? Todos aqueles que nos seguem, todos aqueles que querem participar das nossas discussões e acrescentar a elas as suas próprias visões, as suas ansiedades, as suas dúvidas. Então agradeço e, de novo, peço a vocês que se inscrevam e que divulguem o Instituto Realitas, né? Porque o Instituto Realitas, ele quer contribuir para a ampliação, né, do conhecimento e para o fortalecimento intelectual do nosso país, que precisa cada vez mais lutar, né, contra essa ignorância atávica que o caracteriza. Eu também gostaria de agradecer aqui a todos aqueles que participaram das nossas entrevistas, né, que também têm contribuído muito, né, para o sucesso do nosso Instituto. Então, eu reitero meus agradecimentos e convido a todos para que nós batalhemos para que cheguemos ao número de 1000 seguidores. E com isso eu conto com o apoio de vocês, de todos aqueles que nos veem com regularidade e que acreditam nas propostas do Instituto Realitas. Muito obrigado e até a próxima.